meu nome é Bruna, eu sou professora de História e hoje nós começaremos a nossa revisão sobre a história do Brasil Império. Bem, para organizar temporalmente a nossa revisão, temos aqui os marcos temporais do início e do fim do Brasil Império, né? Então, o Império Brasileiro ele começa a partir de 1822 e ele termina em 1889 com a proclamação da República. Então, como assim ele começa em 1822? O que acontece para que o Brasil se torne um império em 1822? Bem, nós temos a Guerra de Independência, um longo processo para a independência do Brasil. Você provavelmente já ouviu falar que Dom Pedro I chegou lá nas margens do rio Ipiranga e gritou independência ou morte. Essa é a imagem que ficou tradicionalmente conhecida por todos nós, faz parte da nossa imaginação quando a gente pensa em independência do Brasil. Mas é importante que a gente lembre que esse processo foi um longo processo e ele aconteceu em momentos diferentes a depender do estado que a gente está falando. Então, assim, no Rio Grande do Norte, a proclamação da independência aconteceu num momento, em São Paulo, em outro, na Bahia já é em outro. Por exemplo, a Bahia, eles comemoram a independência do Brasil em 4 de julho, não é no 7 de setembro. Então, é importante que vocês entendam que a independência ela é um longo processo, é um conflito, uma guerra, que tem muitos agentes envolvidos e ela não se limita ao grito do Ipiranga lá do imperador Dom Pedro I. Mas, para todos os efeitos, nós organizamos temporalmente o Brasil Império, o estudo do Brasil Império, nesses momentos. A independência, o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Primeiro reinado seria o governo de Dom Pedro I. Então, quando a gente se torna independente, quando há a proclamação da independência, nós inauguramos o primeiro reinado. Devido a certas pressões da imprensa, da oposição ao governo de Dom Pedro I, ele abdica do poder. Sendo que o filho dele, o Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, que vai se tornar o Dom Pedro II, ele só tinha 5 anos quando o Dom Pedro I abdicou do poder. Então, quem é que ia assumir o governo no lugar de Dom Pedro I se o seu filho só tinha 5 anos? Bem, ninguém, basicamente, né? Acabou que eles organizaram uma forma de governo um pouco diferente para sanar a necessidade de um governante nesse período. E é quando a gente inaugura o período regencial. Então, o que é o período regencial? É o momento em que o Dom Pedro II ele não pode assumir o poder porque ele só tinha 5 anos. Mas o Dom Pedro I também não estava apto a governar naquele momento devido à insatisfação das pessoas que estavam ali próximas ao governo. Então, inauguramos esse período regencial. Durante esse período regencial existia a eleição dos regentes, né? Normalmente eles eram deputados, podia ser padre, eles podiam ter várias profissões, mas eles eram regentes, eles eram eleitos para governar o Brasil. E a gente costuma chamar que esse período regencial ele mais se assimilava com alguma forma de democracia durante o Brasil Império. Mas não era democracia, o voto era indireto, não era necessariamente direto, e a nossa concepção de cidadania nesse contexto é bem diferente. Quando o Dom Pedro I entra no poder lá em 1822, ele ortoga uma constituição, né? Ele impõe uma constituição e nessa constituição, basicamente, o imperador ele tem poderes absolutos. Seria o chamado poder moderador. E nessa Constituição, a concepção de cidadania ela é bem diferente da nossa concepção de cidadania no presente. Essa concepção de cidadania lá na Constituição de 1824 é uma concepção assim: mulheres não votam, os negros eles até poderiam se eles fossem livres, não poderia ser escravo. Um escravo ele nunca poderia votar. Né? Então, a concepção de cidadania que eles tinham lá em 1822, 1823, 1824, é diferente da nossa concepção do presente. E o segundo reinado, ele inaugura através do golpe de maioridade. Então, durante o período regencial que eu mencionei, já que não tinha um governante centralizado, as pessoas que estavam ali, os deputados, os senadores, eles estavam insatisfeitos com a forma de governo porque eles acreditavam que não era firme o suficiente.
E durante esse período regencial, a gente estava tendo uma série de revoltas no Brasil inteiro. A chamada Revolta Farroupilha é uma que você provavelmente deve conhecer. Mas também temos a Revolta dos Malês, nós temos várias revoltas durante esse período, e as pessoas estavam associando justamente ao fato de que esse governo regencial, ele não era um governo tão centralizado. Então, para conter essas revoltas, com o objetivo, a justificativa de conter essas revoltas, foi inaugurado o segundo reinado através do golpe de maioridade, que foi o Dom Pedro II, né, o Pedro de Alcântara, ele só tinha 14 anos. Mas, mesmo assim, eles deram um golpe, eles fizeram uma forma com a qual o Dom Pedro II pudesse assumir o governo mesmo com 14 anos, mesmo quando na Constituição dizia que só poderia assumir aos 18. Mas como os deputados se organizaram, eles fizeram o Dom Pedro II assumir aos 14 anos. E aí ele vai governar até 1889, que é quando nós temos um golpe também, né, um golpe militar que inaugura a República no Brasil. Durante o segundo reinado, alguns pontos são importantes também, como a questão da lei do ventre livre, a questão da lei dos sexagenários, a lei Eusébio de Queiroz. Essas leis para a abolição e a abolição em si, elas vão acontecer durante o segundo reinado. Observando essa imagem, é uma imagem também bem conhecida, né? O Grito da Independência, ou Independência ou Morte, o Grito do Ipiranga, pode ser conhecida por vários nomes como estes, de Pedro Américo. Essa imagem, ela revela uma discussão que nós temos hoje entre os historiadores sobre o que foi a independência do Brasil. Você pode observar o centro, que temos o Dom Pedro I aí, fazendo o famoso grito lá do Ipiranga, e você pode observar aqui no cantinho que os trabalhadores, eles parecem não saber o que está acontecendo. E isso é uma imagem fabricada, é uma imagem pintada, né? Uma pintura feita no século XIX, 1888, durante o segundo reinado. E o objetivo da imagem era, sim, mostrar que essas pessoas eram as pessoas que estavam organizando, né? No caso, a elite, os militares, o Dom Pedro I, são as pessoas que estão organizando o processo de independência, enquanto o povo não estava muito a par do que estava acontecendo. E hoje nós temos algumas discussões entre os historiadores que discordam nessa perspectiva. Hoje nós temos, por exemplo, na Bahia, um historiador chamado João José Reis, que ele vai falar que é mentira, que o povo participou sim, especialmente os escravos participaram ativamente. E ele vai mostrar, inclusive, que nós temos 3 partidos, ou seja, 3 tipos de exércitos diferentes no processo de independência. Um é o partido dos portugueses, que não queriam a independência do Brasil. O segundo era o partido dos brasileiros, que queriam a independência do Brasil. E o terceiro era o Partido Negro, que estava ajudando o Partido dos Brasileiros, e eles eram a maior quantidade de pessoas de exército existente ali naquele contexto. Então, hoje, nós já repensamos um pouco como se deu esse processo, né? Os historiadores, eles não concordam mais com essa imagem romantizada, essa imagem ela quer colocar o imperador como o centro, como o único responsável pelo processo de dependência. Mas hoje nós não concordamos mais com essa imagem, né? E sobre a questão da independência, o que significa a independência? Seria exatamente a libertação das relações que o Brasil tinha com Portugal. Ah, Bruna, mas como é que a gente se tornou independente se Dom Pedro também era lá filho do rei de Portugal e tal? Então, ele era filho do rei de Portugal, mas ele declarou guerra. Ele disse que não tinha mais relações com Portugal. Por isso que a gente chama de independência do Brasil, né? Nós nos tornamos independentes de Portugal, porque nós deixamos de ser colônia de Portugal. Nós passamos a ser um país independente que não precisava mais depender do governo, dos impostos, da política de Portugal. Vamos para os exercícios. Questão do IFBA 2016. Os negros livres e libertos preocuparam os observadores do acaso do Império Português no Brasil.
Mas foi, sobretudo, pensando nos escravos que eles distinguiram a atuação de um partido negro. Um anônimo informante da coroa portuguesa escrevia, numa data entre 1822 e 1823, embora havendo no Brasil aparentemente só dois partidos, portugueses e brasileiros, existem também um terceiro partido, Partido dos Negros e das Pessoas de Cor, que é o mais perigoso, pois se trata do mais forte numericamente falando. Tal partido vê com prazer e com esperanças criminosas as dissensões existentes entre os brancos, os quais, dia a dia, têm seus números reduzidos. Então, esse texto é retirado do Jogo Duro de 2 de julho, que é um texto de João José Reis, o Partido Negro da Independência da Bahia. A denúncia da existência de um perigoso partido negro no contexto da luta pela independência na Bahia pode ser explicado pelo. Então, é um texto que está falando sobre essa independência, esse processo de independência lá na Bahia. Existe a discussão historiográfica sobre isso, ela é muito relevante, ela pode cair no Enem, tá? Porque é uma coisa mais recente, essa discussão ela é mais recente. É uma discussão que está bem em alta hoje, dentro da academia, dentro dos grupos de historiadores. Então, o que o texto está falando? O texto está falando sobre esse terceiro partido que eu mencionei, né? O Partido Negro, que ele é um partido numeroso. Então, o que queremos saber a partir desse fragmento de texto que selecionamos? A denúncia da existência de um perigoso partido negro no contexto da luta pela independência na Bahia pode ser explicado. Então, o que explica essa existência desse partido negro? A ameaça dos negros escravizados e libertos de se revoltarem contra os brancos e lutarem pela continuidade do domínio lusitano sobre a colônia. Bem, o que seria esse domínio lusitano? Seria o domínio português. Os negros estavam apoiando a luta dos portugueses? Não. Os negros estavam junto com os brasileiros. Então, a gente já elimina essa alternativa. B. Existência de uma organização partidária de negros livres e escravizados que regulava ações conjugadas em toda a colônia pela extinção do trabalho escravo. A luta aqui mencionada não é pela extinção do trabalho escravo, não é pelo fim da escravidão. A luta aqui mencionada é pela independência do Brasil. Então, novamente, a gente já elimina essa alternativa. C. Participação do grande número de escravizados e negros livres na Guerra da Independência do Brasil, que poderia evoluir para uma luta contra o regime da escravidão. É justamente essa a alternativa correta. Os negros eles estão participando nesse processo de independência e existia um medo enorme dos senhores desse discurso de independência, esse discurso de liberdade, de igualdade, de chegar esse tipo de discurso na senzala. Era um medo enorme dos senhores de engenho, dos senhores de escravos. Né? Mas a abolição ela vai acontecer somente muitos anos depois, somente em 1888 que nós vamos ter a abolição, durante o segundo reinado. Alternativa D, ameaça de união entre as organizações anti-escravistas brasileiras e os grupos revolucionários que estabeleceram uma república de negros no Haiti no final do século XVIII, e aliança firmada entre os negros libertos e os portugueses contra os proprietários de terras brasileiros, que poderiam resultar num decreto do governo lusitano extinguindo o trabalho escravo na colônia. Então, o trecho, ele está falando sobre esse processo de independência, sobre a participação do Partido Negro no processo de independência. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão 2. A pintura é uma manifestação artística que pode ser utilizada como fonte histórica, reforçando uma visão da história. Nesse sentido, observe o quadro do pintor paraibano Pedro Américo. Então, esse quadro, né, é um quadro muito importante, é um quadro que faz parte da nossa imaginação, do nosso imaginário sobre a independência do Brasil. E essa pergunta é mais ou menos como poderia cair, né, numa prova, no Enem, uma pergunta utilizando esse quadro. Então, no campo da historiografia, essa imagem. Lembrando que historiografia é a escrita da história, ou seja, lá dentro das discussões entre os historiadores, o que significa essa imagem? A. Sintetiza o verdadeiro sentimento de toda a nação em relação a Portugal. Bem, como eu falei para vocês, essa é uma imagem fabricada, é uma imagem encomendada pelo governo, né, pelo império,
para retratar a luta pela independência do Brasil. Então, sintetiza o verdadeiro sentimento de toda a nação? Não necessariamente. B. Expõe a luta de classes existente no país no período da independência. Essa questão da luta de classes, a gente só pode falar em luta de classes lá pelo final do século XIX, mas não está mostrando também, por exemplo, um patrão e um empregado. Está mostrando o trabalhador passeando, alheio ao que está acontecendo, e está mostrando a elite, né, os senhores, os partidos aí em guerra. Não está mostrando necessariamente uma luta de classes sociais, grupos sociais. C. Expressa o apoio popular ao processo de autonomia política do Brasil. Também não está mostrando um apoio popular, né? O povo não necessariamente está participando desse processo. Quem está participando é a elite. D. Representa uma visão heróica e romanceada da separação política do país. E mostra a independência como um anseio de grupos subalternos. Os grupos subalternos, eles são representados aí como apenas observantes, né? Estão observando o que está acontecendo, eles não estão participando ativamente. Então, a gente já elimina também a alternativa E. A alternativa correta é a letra D, representa uma visão heróica e romanceada da separação política do país. Heróica porque coloca o Dom Pedro I como um herói, né? E romanceada porque não necessariamente representa a verdade de como aconteceu o processo. Representa a visão de um grupo sobre esse processo político. E é interessante também que durante aí a Primeira República, no processo de proclamação da República, nós também temos algo bem parecido, né? Que eles vão dizer que o povo assistiu o processo de proclamação da República bestializado. Existe essa frase famosa, que o povo assistiu bestializado o processo da proclamação da República. E também não corresponde com a realidade, né? A gente também não pode dizer que o povo estava completamente alheio a essas questões. Talvez o povo não concordasse, ou talvez o povo estivesse participando em outros contextos, mas não completamente alheio ao processo. Então, galera, essa foi a nossa revisão sobre História do Brasil e Império. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a curtida de vocês e sigam a gente no Instagram. Tchau, tchau!